Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Aqui é Patrick Lopes. Você está no Descoordenadas Geográficas. Muito que bem. Dando aí continuidade à nossa geografia geral, falando sobre o continente asiático, a gente chega agora ao Oriente Médio. O Oriente Médio, queridões, ele é uma região referência, principalmente quando a gente vai tratar de assuntos geopolíticos e assuntos geoeconômicos. Não é à toa que essa região, ela também vai ser chamada de região do Levante, Ásia Ocidental ou barril de pólvora, como a gente vai ver na aula sobre os seus conflitos territoriais, políticos e religiosos. O Oriente Médio é uma região composta ali por 17 países. Em alguns lugares vocês podem ver com 15 países, porque algumas classificações não consideram nem Chipre e nem Afeganistão como parte do Oriente Médio, mas a grande maioria engloba 17 países. Esses 17 países, eles ficam no extremo oeste do continente asiático, em áreas de contato da Ásia, da África e da Europa. Tanto a Europa Ocidental quanto a Europa Oriental. Os limites dessa região. Ao norte, a presença do Mar Negro, a presença do Mar Cáspio e também da região do Cáucaso. A leste, o Paquistão e o vale desértico do Rio Indo. Ao sul, o Oceano Índico, com seus mares internos. Ao oeste, a presença do Mar Vermelho, da Península do Sinai, que pertence ao Egito, e do Mar Mediterrâneo. Nessa região, como eu falei, são 17 países. Alguns países de grande extensão territorial, como é o caso do Irã, como é o caso da Arábia Saudita, outros países muito pequenos, como o Catar, como o Bahrein ou como o próprio Líbano e a Palestina, que ainda luta pelo seu pleno reconhecimento. Quando nós falamos, queridões, sobre o meio físico do Oriente Médio, a gente de fato fala do assunto mais fácil para a gente sistematizar e para a gente entender sobre essa região. Para começar, o seu relevo. O Oriente Médio, até o período Mesozoico, a passagem do Paleozoico para o Mesozoico, ele era o assoalho oceânico de um mar tropical e raso. Ou seja, boa parte do Oriente Médio ela estava debaixo do mar. Foi durante o processo de separação dos continentes, principalmente da Gondwana, que as forças internas emergiram à terra do Oriente Médio. Esse passado geológico é o que garante a sua base sedimentar e também a sua riqueza em petróleo. Esse sorgimento, ele também foi causado pela presença de placas tectônicas, principalmente a placa tectônica persa e arábica que ficam nessa região. O relevo hoje, as suas morfoesculturas, elas são muito simples. Consiste-se de dois grandes planaltos. O planalto do Irã, mais recente e mais elevado, ali na sua porção leste, e o planalto arábico, ou planalto da Arábia, mais antigo e mais desgastado na sua porção oeste. Na região central, a planície da Mesopotâmia, que vocês também podem encontrar como crescente fértil ou planície iraquiana, também ainda mais raro, a planície do Tigre e do Eufrates, e nas regiões extremas, áreas elevadas, como os montes Hindu-Kush, aqui no nosso querido Afeganistão, e o Planalto da Anatólia, lá na Turquia. A atividade tectônica é constante nessa região, sendo que Turquia e Irã apresentam terremotos com mais constância,
Mas países do litoral mediterrâneo, como o Líbano, como o Chipre, também têm a ocorrência dessa movimentação de massas tectônicas. Nessa região, nós também encontramos a principal depressão absoluta do mundo, o Mar Morto, com os seus negativos 448 metros, é o ponto de terras emersas mais baixo do nosso planeta. A sua hidrografia ela é paupérrima, se destacando ali apenas três rios, o Tigre e o Eufrates, que correm na Mesopotâmia, os dois maiores rios da região, e o pequeno rio Jordão, que é o responsável pela alimentação do Mar da Galileia, e ele vai desabar lá no Mar Morto, que a gente acabou de citar como exemplo de depressão absoluta. Em relação aos climas, o Oriente Médio ele é cortado pelo Trópico de Câncer, o que significa que é uma região de alta pressão atmosférica. Essa alta pressão atmosférica, ela impede a formação ali de zonas de baixa pressão, empurra a umidade para outras regiões, fazendo com que predomine nessa área os climas áridos e os climas semiáridos, onde vai existir pouca ou nenhuma vegetação. As poucas formações vegetais, elas estão ligadas a plantas xerófitas, geralmente associadas a ralas estepes quentes. Lá na costa mediterrânea, nós iremos encontrar, olha só que surpresa, o clima temperado mediterrâneo, marcado por verões quentes e secos e invernos frios e chuvosos, onde ocorre a popular vegetação de maquis, que é uma vegetação arbustiva, embora aqui tenham solos muito férteis. Já em regiões elevadas, principalmente os montes Hindu-Kush, lá no Afeganistão, também predominam os climas áridos, mas no caso ali, os climas áridos frios, devido a altitudes de quase 4.000 metros que nós encontramos no extremo leste do Oriente Médio. Se os seus aspectos naturais são simples, quando nós falamos dos aspectos humanos, o Oriente Médio ele vai se destacar pela sua diversidade. Tal qual ocorre em todo o continente asiático, o Oriente Médio é uma pequena amostra da variedade desse continente. Nós temos ali cerca de 370 milhões de habitantes. Se o Oriente Médio fosse um único país, ele teria a terceira maior população absoluta do mundo. Só que esses 370 milhões de habitantes, eles estão muito irregularmente distribuídos pelo território. Eles vão se concentrar principalmente nos vales hídricos dos rios Tigre e Eufrates, na Turquia e ao longo da costa mediterrânea. Principalmente Israel, Síria e Líbano são países que apresentam uma alta densidade demográfica. Já nas regiões desérticas, tanto do deserto persa quanto do deserto arábico, nós encontraremos baixíssimas densidades demográficas. O Iêmen, aqui no extremo sul da Península Arábica, é o país de menor densidade demográfica do Oriente Médio. As taxas de natalidade e mortalidade em geral são altas, o que acaba levando à predominância de uma população jovem no nosso popular Oriente Médio. Essa população jovem, ela também acaba mostrando como é a média da qualidade de vida. Quando nós olhamos, queridões, apenas para os IDHs do Oriente Médio, a primeira coisa que chama a atenção é a grande desigualdade que existe. Por quê? No Oriente Médio, nós temos países nas 4 faixas do IDH. Israel, com IDH muito alto,
Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã e Turquia, com IDHs altos, Síria, Líbano, Jordânia, Iraque e Irã com IDHs médios e o Afeganistão e o Iêmen com IDHs baixos. Só que o IDH sozinho, ele não explica a realidade do Oriente Médio. Vale lembrar, queridos, que nós temos aqui muitos países produtores de petróleo. E o petróleo, ele é uma riqueza estranha aos povos do Oriente Médio. Por quê? Por ele ser controlado ou por empresas estrangeiras ou por grandes estatais controladas por mão de ferro nos governos autoritários desses países, é muito pouco da riqueza do petróleo que chega até a população em geral. Então, a gente pode dizer que o petróleo ele infla os números do IDH ao cair sobre o indicador de renda, mas que essa renda ela não é sentida nas melhorias da educação e tampouco nas melhorias da longevidade. Vale lembrar também que a associação de governos autoritários com religiões tradicionais faz com que o Oriente Médio tenha uma grande distinção entre gêneros. Os homens e mulheres do Oriente Médio, eles têm modos de vida completamente distintos. Quando nós falamos do Oriente Médio, nós falamos de uma região, como eu já comentei lá atrás, de contato entre diferentes povos. Isso deixa marcas, por exemplo, na sua diversidade étnica. São pelo menos 5 grandes povos que nós encontramos no Oriente Médio. Os turcos, concentrados principalmente onde hoje é a Turquia moderna, mas que já controlaram toda essa região durante o auge do Império Turco-Otomano, os árabes, que vão ocorrer na Península Arábica e também ali no Iraque, onde eles dividem espaço com os babilônicos ou com os sumérios, que é um outro nome que esse povo pode receber, no caso os babilônicos, né, são também sumérios, os persas, que vão habitar sobretudo o Irã e parte do Afeganistão, a presença dos povos hebreus, concentrados sobretudo ali em Israel, e também a presença do povo curdo, o maior e mais numeroso povo sem um Estado nacional da atualidade. Os curdos, eles se distribuem por terras da Turquia, da Síria, do Iraque, do Irã e também da nossa querida Armênia. Além desses 6 grandes povos que eu citei, há pelo menos uma outra dezena de minorias étnicas que se espalham ao longo principalmente do Irã, da Síria e da Turquia. Essa região, ela também vai se destacar pela sua grande diversidade religiosa. O Oriente Médio, ele é o berço de 3 das maiores religiões monoteístas da atualidade. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, ele tem a sua origem nessa região. E essas 3 também fazem da cidade de Jerusalém a sua cidade sagrada. Não é uma coincidência a existência nessa região de religiões proféticas, uma vez que os aspectos naturais, somado à extrema pobreza, somado ao constante domínio dessa região por outros povos, ao imperialismo de outros povos sobre o Oriente Médio, fez com que, em geral, a sua população se agarrasse ao sobrenatural, se agarrasse à mitologia para continuar seguindo a sua vida. Então, dessa maneira, religiões messiânicas que prometiam o paraíso, que prometiam a vida eterna no pós-morte, elas tiveram muito terreno fértil nessa região. E a partir dali, com grandes impérios, o cristão, o romano no caso dos cristãos e o império muçulmano no caso dos islâmicos, se expandiram para todas as regiões do globo. Além
dessas três religiões, também se destaca no Oriente Médio as divisas religiosas e também o seu sincretismo religioso. Nós encontramos judeus ortodoxos, conservadores e reformistas, cristãos, católicos, ortodoxos, islâmicos, sunitas, xiitas e aloístas. Da mesma forma que as religiões se dividem, elas também se fundem nesses países do Oriente Médio. E elas têm um peso social, elas têm um peso político muito forte nessa região, que a gente vai estudar mais para frente, quando conhecer os seus principais conflitos. Quando nós falamos da economia, a gente sempre vai acabar ressaltando o petróleo. Afinal de contas, é nessa região que se encontra 80% do petróleo conhecido no mundo e 85% da produção atual de petróleo. O petróleo, ele pode ser o principal criador de divisas, o principal fator do PIB, mas ele não é o principal empregador. A principal atividade econômica da mão de obra do Oriente Médio é a agricultura. Seja a policultura irrigada em lugares como Líbano, Turquia e Israel, seja uma agricultura e um pastoreio nômade no Iraque, na Arábia Saudita, no Iêmen, no Irã. No setor industrial, destacam-se as refinarias e outras indústrias intermediárias ligadas ao petróleo, e somente Israel possui um parque industrial diversificado. Israel também possui a principal economia da região. Israel, aliás, é um dos países que está como pioneiro na quarta revolução industrial. O turismo, ele sempre foi uma grande atração da região, com destaque para países como Turquia, Jordânia, Israel, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Arábia Saudita. Um turismo tanto de observação quanto religioso, como também um turismo de negócios, principalmente em Emirados Árabes, Catar e Bahrein. Muito que bem, meus queridos. Espero ter sido útil, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem o Descoordenadas Geográficas, não percam nossas atualizações. Até mais. Tchau, tchau.